Esse vídeo é um oferecimento da Bravo Jogos. Visite o site www.bravojogos.com.br. Olá, board game do canal BG2, meu nome é Thiago Salles e no Review Expresso de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo Stay Away, um jogo para 4 a 12 jogadores com duração média das partidas aí de 15 a 60 minutos. Nesse vídeo aqui eu vou falar apenas das minhas considerações, dando uma visão geral do jogo, mas se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, a gente já tem aqui no nosso canal um vídeo de unboxing e um vídeo de regras. Bem, então no Stay Away os jogadores vão assumir o papel de uma expedição, que foi a ilha, para poder tentar resgatar um grupo de arqueólogos, mas chegando lá eles se deparam com algo estranho. Existe um monstro que está tentando infectar todos os demais jogadores. E aí você vai ter um jogador que vai assumir o papel do Cthulhu da coisa, e o objetivo dele é tentar infectar todos os jogadores para poder vencer a partida, e os demais jogadores que vão fazer o papel dos humanos, eles têm como objetivo tentar identificar qual que é o jogador que é a coisa, para poder tentar eliminar esse jogador e vencer a partida. Desde o início da partida, os jogadores começam com 4 cartas, eles sempre ficam com 4 cartas na mão deles, e essas cartas sempre tem alguma ação, seja de defesa, uma ação de ataque, em que vai poder estar ajudando os jogadores a coletar informações na mesa, vão poder estar se protegendo e vão poder estar tentando eliminar demais jogadores. E aí isso ocorre de uma forma bem simples, né? A pessoa vai lá no meio da mesa, compra uma carta, ela decide qual das 5 cartas ela vai executar uma ação, ou se ela vai simplesmente descartar uma carta escondida, e aí depois ele tem que trocar uma carta com o jogador ao lado, e aí finaliza o turno do jogador. E dessa forma é que os jogadores vão coletando informações, ou a coisa vai infectando os demais jogadores para poder tentar vencer a partida. Então Stay Away é um jogo com papel oculto. Temos outros jogos bons já lançados aqui no Brasil, como Resistência, Saboteur e Bang, mas o grande diferencial dele é essa questão de que os bonzinhos e os malzinhos não estão já definidos desde o início da partida. Ao longo do jogo, a coisa tende a trazer mais pessoas para o lado dela, então vai ficando mais difícil para os humanos de vencer a partida. E aí vai deixando o clima bem tenso, e aí aquelas discussões ficam muito mais acaloradas, as pessoas colocam o dedo na cara mesmo, falando assim, você que é a coisa, ou então, você está ajudando, é porque você já foi infectado, está tentando proteger. E o Stay Away consegue fazer uma imersão muito legal, porque tem as cartas de evento que vão aparecendo ao longo da partida. E essas cartas de evento, assim que elas são compradas, elas são resolvidas imediatamente, e eles podem ser um evento que pode estar ajudando ou dificultando um dos lados ao longo da partida. Então, como pontos positivos, o Stay Away tem essa questão de ter um tema interessante, que envolve aí o Cthulhu. Esse tema geralmente agrada muitas pessoas. Ele tem uma imersão muito boa, apesar de ser um party game, ele tem essa questão de ficar tenso, da infecção que está rolando na mesa, das pessoas irem conseguindo pistas ao longo da partida, e tem também esse diferencial do time do malzinho não está definido desde o início da partida. E isso faz toda a diferença, porque, por exemplo, um jogador humano, quando ele tem uma desconfiança muito grande com relação a um jogador que pode ser a coisa, ele não pode simplesmente ficar acusando e tentando fazer com que todo mundo ataque aquele jogador, porque ele não sabe se de repente a coisa vai infectar ele e aí ele vai mudar de lado, então ele vai ter que começar a ajudar a coisa a vencer a partida. Então as pessoas têm que maneirar no nível, de acusações, tentar às vezes conseguir uma posição melhor na mesa para poder conseguir eliminar a coisa antes de dar na cara que você já sabe quem é. E isso fica muito legal. E outro ponto positivo com relação a Stay Away é que quanto mais jogadores, mais gostoso o jogo fica. Com 4 a 5 jogadores, as partidas tendem a ficar muito rápidas e sem uma profundidade muito grande ali no uso das cartas, mas de 6 em diante, o jogo tende a melhorar cada vez mais. Agora, como pontos negativos aí, o Stay Away tem a seguinte questão: quanto mais jogadores, mais longas as partidas tendem a ser. Então, às vezes, de repente, pode até chegar a partidas de 1 hora, o que muitas pessoas podem considerar muito para um jogo party game. Outra questão também é que o Stay Away, no seu setup básico, ele recomenda que o deck da coisa não tenha nenhuma carta de infecção. Isso faz com que o jogo fique um pouquinho difícil para a coisa, porque vamos dizer que numa partida com 8 jogadores, vão jogar 7 pessoas, provavelmente, antes da coisa jogar, se ela for o último jogador da rodada, e aí quando ela for comprar a carta dela, se ela não comprar uma carta de infecção, ela vai precisar passar mais uma rodada inteira
para poder conseguir tentar ir lá no deck, tentar pegar uma carta de infecção para poder conseguir infectar alguém. E enquanto isso, todos os outros jogadores são humanos e eles estão tentando usar cartas com ações que vão estar tentando identificar quem é esse jogador. Então isso pode fazer com que o jogo ou ele fique lento ou que muito precocemente alguém consiga descobrir quem é a coisa. Outro ponto negativo é a questão da eliminação de jogadores. Ela não é tão fácil de ocorrer no jogo, mas eu diria que praticamente em todo jogo isso vai acontecer. Isso porque os jogadores que, conforme eles forem infectados, eles só vão conseguir vencer junto com a coisa se eles conseguirem eliminar pelo menos um jogador humano. Então, provavelmente sempre vai ter um jogador eliminado, e aí esse jogador tende a ficar muito tempo fora da partida, aguardando uma nova jogada. E outro ponto que pode ser negativo para muitas pessoas é a questão da movimentação. O jogo ele tem uma mecânica que é essencial, que os jogadores fiquem trocando de lugares ao longo da partida, sejam para se protegerem da coisa, ou seja para a coisa estar tentando infectar os demais jogadores. Porque já que na maioria das vezes eles só trocam cartas com um jogador adjacente, então às vezes você já infectou essas duas pessoas ao seu lado. Então a coisa vai ter que tentar se movimentar na mesa para poder tentar ficar adjacente a outros jogadores para tentar infectar elas. E aí isso pode ser problemático, de repente, se você está jogando num espaço físico que seja apertado, que as pessoas não consigam ficar trocando muito de lugar. Pode incomodar também aquela pessoa que não gosta muito de ficar levantando e se movimentando. Ou então até se você de repente está jogando uma partida num apartamento e aí a movimentação de cadeiras pode fazer barulho, atrapalhar os vizinhos, mas também eu vejo como um ponto positivo, porque se você estiver em um ambiente mais à vontade, com bastante espaço, que você possa fazer barulho, as pessoas ficarem se movimentando na mesa deixa o jogo mais divertido. Agora, essa ação de se movimentar na mesa tem que ser bastante estudada, porque se você não for a coisa, pode ser que outros jogadores achem que você pode até estar tentando infectar outros jogadores, e se você for a coisa de verdade e fizer essa movimentação num momento não muito oportuno na partida, pode ser que você seja eliminado antes de infectar os demais jogadores. Então, minha consideração final é que o Stay Away foi uma grande surpresa para mim. Eu não conhecia o jogo antes dele ser lançado aqui no Brasil pela editora Sherlock. É um jogo que tem uma mecânica que eu curto muito, que é essa de papel oculto. Eu adoro para games nessa pegada. E o Stay Away possui esses diferenciais que eu falei aqui no meu review. E a minha nota para o Stay Away como um party game é 8,5. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu joinha, que ajuda aí bastante o nosso canal. Se inscreva nas nossas redes sociais para estar acompanhando tudo que acontece aqui no canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!